Você está pensando em ser mamãe? Você já parou para pensar que precisa de um acompanhamento pré-gestacional? Quem vai explicar a importância desses preparos e desse atendimento especial para esse novo período da vida que você vai ter é a doutora Daniela Versiani, que é ginecologista integrativa. Tudo bom, doutora? Tudo jóia. Obrigada por participar com a gente aqui na Academia PPK. Tá jóia, é um prazer, estamos aqui para tirar todas essas dúvidas. Então vamos lá, pessoal, o que a gente entende, né? Quando a gente vai planejar uma gravidez, muitas vezes a gente vem em consultório o quê? Doutora, tô grávida, vamos marcar minha primeira consulta. Isso não é o mundo ideal. Aconteceu, a gente vai correr atrás de algumas coisinhas. Porém, podendo se preparar, principalmente depois de uma certa idade, pelo menos de 2 a 3 meses antes, a mulher e o seu parceiro vão ter que se preparar. Então isso é muito importante. Antigamente a gente achava que tudo era a mulher que tinha que fazer e era muito comum você passar no ginecologista e ele te prescrever ácido fólico e sulfato ferroso. Mudou, gente, muita coisa de lá pra cá. Qual a importância dos primeiros 1000 dias? Então, muita gente não tem essa informação, mas os primeiros 1000 dias vão ser os meses que vão antecipar esse preparo pré-gestacional até os 2 primeiros anos de vida do bebê. Então, tudo o que a mãe e o que vem de carga genética do pai, que interfere na suplementação dele, vai interferir na formação desse embriãozinho e desse nenê e no desenvolvimento de toda a gestação e desse primeiro e segundo ano de vida. Quando a gente fala disso, a gente fala de desenvolvimento cognitivo, né, de questões relacionadas motoras, problemas de saúde, prevenção de malformações e todo o desenvolvimento ali de todos os órgãozinhos do bebê, desde o começo, onde ainda é o óvulo da mãe, o espermatozoide do pai, até se formar esse embrião, esse bebê nascer com saúde e livre de doença. Existe idade para procurar o tratamento? Bem, querendo engravidar, independente da sua idade, você deve programar a sua gestação e a sua suplementação. A gente fala de suplementação em termos de, igual eu falei, antigamente ácido fólico, sulfato ferroso, porque tem muito mais do que a gente faz, tá? Mas também toda uma mudança de estilo de vida, adequar sono, alimentação, atividade física, diminuição do estresse. Então a gente faz isso querendo engravidar, tomei a decisão. Quando a gente passa dos 35 anos, o relógio biológico ele é cruel, ele existe. Então a gente vê que há uma queda na produção e na qualidade dos óvulos. Então esse cuidado tem que ser mais intensificado ainda. E a nova gestação da mulher de 40 anos? Quais são os principais cuidados que a mulher precisa ter? Há 40 anos, como a gente falou, a gente já vai ter uma reserva ovariana bem mais comprometida. Então esse preparo ele tem que existir sim, tá? 3 meses antes, algumas suplementações. Por exemplo, que não pode faltar vitamina D, ômega 3 e verificar se ela não tem nenhum fator de risco a mais. Se ela tem uma hipertensão ou um risco para desenvolver hipertensão, se ela já não tem um pré-diabetes ou diabetes, controle do peso, e a gente vai adequar todos esses pilares para que ela tenha uma gestação saudável, minimizando os riscos que ela pode correr. E se ela tem uma pré-diabetes, quais são os principais cuidados? Tá, se você tem um pré-diabetes, o principal cuidado é verificar essa questão relacionada à resistência insulínica, que é justamente isso. A insulina é um hormônio que ajuda o carboidrato a entrar no nosso sangue. O pré-diabetes, esse hormônio, ele já está atuando de uma forma bem difícil, vamos dizer, com a marcha puxada. Então vai ter todo um cuidado de alimentação, por exemplo, uma dieta mais low carb, ela vai ser mais indicada, né? A gente investir mais na proteína, diminuir o carboidrato simples e, no geral, dieta mais relacionada a comer comida de verdade. Eu falo que tem que ser comida que Deus fez. Se não foi Deus que fez, foi um produto alimentício, né? Os industrializados, os açúcares, as massas, a gente tem que diminuir bastante. E aí a gente colocando verduras, folha verde escura que é rica em folato, a proteína que é o ovo, a carne, o arroz, o feijão de todo dia tá excelente. E ela vai também fazer uma atividade física. Muita gente acha que é só caminhada. Caminhar é melhor que nada, mas um treinozinho ali de força, um funcional vai ajudar a diminuir essa resistência insulínica. Quem tem diabetes gestacional, quais são os principais cuidados? Aí, diabetes gestacional, a gente já vai ter esse diagnóstico que ele pode ser feito desde a primeira consulta ou um teste mais pra frente. E aí vai ter que ter um cuidado muito especial ainda com a alimentação. Então é importante ter um nutricionista ali do lado do seu obstetra trabalhando para ajustar a quantidade de calorias e o que você ingere. Então açúcar é 0, gente, não tem jeito. E cuidado com o açúcar escondido. Então o carboidrato ele não é um vilão, desde que você saiba qual carboidrato comer e em qual quantidade para você. Doutora, como deve ser a alimentação para quem é vegana ou vegetariana na gestação?
Então vamos lá. A gente sabe que a gestação ela tem demandas aumentadas justamente para o desenvolvimento desse serzinho aí novo, né? Quando a gente fala de alimentação vegana e vegetariana, a gente consequentemente alguns minerais e nutrientes de fonte animal vão estar em falta. Isso não quer dizer que você tem que deixar de ser vegano e vegetariano, muito pelo contrário. Mas, por exemplo, para quem é vegana, o ovo ele é rico em colina, em fosfatidilcolina, que é essencial para o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso do bebê. E, por exemplo, a carne vermelha é rica em ferro, em vitamina B12. Então a gente vai acabar percebendo numa consulta que os níveis de ferro dessa gestante vão estar mais baixos, provavelmente, os níveis de B12 e da colina. Então a gente vai ter que ter um olhar bem cuidadoso para, junto com uma nutricionista, formular uma dieta que tente suplementar um pouquinho isso, mas a gente sabe que vai ter que vir de suplementos que o seu ginecologista e obstetra vai fazer de forma individualizada para você. Doutora, quais são os principais micronutrientes para o preparo pré-gestacional? Então, gente, não pode faltar de jeito nenhum. Ferro, tá? Que aí a gente avalia através da dosagem da ferritina e da saturação de transferrina, 2 exames, vitamina D, ômega 3 principalmente, esses são os 3 principais, junto com o complexo B, que é o famoso folato. Então a gente fala que tem que entrar na gestação sobrando, por isso a importância de 3 meses antes, você adequar a sua alimentação. Então vamos lá, vitamina D, fonte de vitamina D, tomar sol, tá? O sol, morando por exemplo numa grande capital, você não vai ter acesso a ele no meio-dia, 2 horas, 80% do corpo descoberto. Então tome o seu solzinho, mas você vai ter que suplementar a vitamina D para chegar no nível entre 50 e 80, o seu médico vai olhar isso. O folato, que antigamente a gente falava ácido fólico, pelo amor de Deus, ácido fólico a gente não passa mais, tá? Ácido fólico tá na farinha branca, a gente não quer um produto sintético, a gente quer o folato, que vai estar nas folhas verdes escuras. Então a gente vai pensar na rúcula, no espinafre, na couve, pode colocar no almoço e no jantar, e a gente vai suplementar o metilfolato, que é a forma ativa também. E o ferro a gente vai fazer o seu diagnóstico de suficiência ou deficiência. Em caso de deficiência, se a gente tiver tempo, pode fazer uma suplementação oral. Se a gente não tiver tempo, a gente faz uma suplementação pela veia. Quais são as principais dicas de suplementação para as mulheres em qualquer fase da vida? Joia. A gente vê que a mulher ela é regida por uma orquestra de hormônios. Então esses hormônios, para eles estarem funcionando bem, antes da gente chegar na suplementação que todo mundo quer, a cerejinha do bolo, a gente vai precisar adequar sono, alimentação, grau de atividade física, redução do estresse e intestino funcionando lindamente. Quando a gente faz isso, a gente está construindo um bolo. A suplementação vai vir com essa cerejinha do bolo. E aí eu vou te dizer que ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório, né? Ele é derivado ali do óleo de peixe, né? E a gente sabe que ele é fundamental para o nosso desenvolvimento cerebral e para ajudar nessa parte também da produção dos nossos hormônios. Vitamina D. A gente sabe que hoje a vitamina D ela funciona como um hormônio também. Então, antigamente achava que era só para a formação óssea do osso. Não, para o osso forte. Ela serve para energia, disposição, diminuir fadiga. Ela serve para deixar nossos ovários funcionando a todo vapor e os nossos hormônios femininos serem sintetizados corretamente. E ela serve para uma série de outras funções que vão deixar o nosso organismo bem equilibradinho. Então eu diria que ômega, vitamina D e ferro não podem faltar em qualquer época da nossa vida. Qual a importância da suplementação para as mulheres que passaram pelo Covid? O Covid, a gente sabe que ele gera uma reação inflamatória no nosso corpo muito grande, né? E a gente tem algumas pessoas que fazem essa reação de uma forma pior e tem casos mais graves, e pessoas que fazem de uma forma mais leve. O que eu vejo muito hoje? Muitas mulheres chegam no meu consultório e falam: meu cabelo começou a cair loucamente. Por quê? Essa reação inflamatória grande, ela vai levar a um consumo muito grande de alguns micronutrientes e algumas vitaminas. Então, o que eu tenho percebido? A gente vê uma queda do complexo B importante, do zinco, do selênio e da vitamina D. Então, no pós-Covid, a gente tentar associar isso através de uma boa alimentação e suplementando esse tipo de micronutriente e vitamina, vai muito bem e vai te ajudar a recuperar mais rápido. Doutora, conta pra gente o que é a dieta mediterrânea. Então, a dieta mediterrânea, ela já é uma dieta que existe já há algum tempo, e quando a gente traz ela para o lado da saúde feminina, a gente vai ter vários benefícios. Por quê? A gente vê muitas doenças, né, que são comuns, endometriose, miomas,
pólipos, cistos nas mamas, nódulos nas mamas, que são doenças, e a gente fala da eu vou jogar um nomão para você. Predominância estrogênica. Gente. Que é a pessoa já vem com essa parte do metabolismo dela de ter um excesso de hormônio estrogênio ou uma resistência da ação de um outro hormôniozinho chamado progesterona. E moral da história, o que que piora isso? Excesso de insulina. E o que que leva a excesso de insulina? A alimentação ocidental, rica em açúcares, né? Rica em produtos alimentícios, farinha, bolo, pão, biscoito, macarrão, que a gente sabe que é o alimento mais fácil, mas não é o alimento melhor. Aí a dieta mediterrânea vem corrigindo esse excesso de insulina. Por quê? Ela vai ser rica em gorduras boas, por exemplo, azeite, castanhas, peixes como, né, o salmão, e ela vai diminuir a questão do açúcar e vai diminuir a questão da farinha branca. Então é novamente a gente falar de comer comida de verdade, diminuindo ao máximo açúcar, ao máximo glúten, e produtos industrializados não vão entrar. Doutora, então podemos dizer que a dieta mediterrânea é ótima para quem está na menopausa? Sim, é ótima para quem está na menopausa e é ótima para quem busca saúde e longevidade. É uma dieta excelente que vai ser justamente baseada em comida de verdade e gorduras boas. Que é a chamada aquela comida mais simples, né? Sim, mais simples, e às vezes a pessoa acha que às vezes é caro ter esse tipo de alimentação, mas quando a gente fala, obviamente, comparando com um produto industrializado que tem um preço de supermercado mais barato, esse preço para a sua saúde gera um custo muito alto. Então vale muito ir na feira, né? Comprar aqueles alimentos e ter aquele cuidado com aquele preparo. Gente, na faculdade eu aprendi que assim, a saúde está na feira. E não deixa de ser verdade. Doutora Daniela, quais são os fatores de risco do mioma uterino? Então, os miomas, eles são tumores geralmente benignos que desenvolvem no útero, relacionados mais à idade da mulher ali por volta dos 40, 45 anos, da raça negra, é mais comum também. E a gente vê que mulheres que têm uma alteração genética, metabólica voltada para ter um excesso de estrogênio na circulação. E um fator de risco é a dieta ocidental, que é rica em açúcar, sobrepeso e obesidade, porque vai estimular esse hormônio e estimula o crescimento e aparecimento de miomas. Quais são os principais sintomas? Então, os miomas, eles podem acometer 3 camadas do útero. A gente tem uma camada mais interna, que é a camada que menstrua, chamada endométrio. E esse mioma é chamado de submucoso, tá? A gente tem a camada mais interna, que eu costumo dizer como se fosse o tijolo, assim, da nossa parede. E a camada mais externa como se fosse o telhado. Então, a gente vai ter o mioma do telhado é o mioma subseroso, o mioma do tijolo é o mioma intramural e o mioma de onde a gente menstrua é o mioma submucoso. Com isso, os sintomas podem ser bem diferentes. O submucoso é um mioma que ele tende a dar muito sangramento, então você vai ter uma menstruação excessiva, às vezes vai sangrar até um tempo mais prolongado do que uma menstruação normal e pode causar até anemia, casos mais graves que as mulheres têm que fazer transfusão de sangue. O mioma do meio intramural é um mioma que ele pode cursar com um ciclo menstrual mais prolongado, com mais sangramento também, e dependendo do tamanho ele pode gerar dor. Já o mioma do telhado, que é o mioma de fora, o subseroso, se ele for muito volumoso, ele pode comprimir sua bexiga e dar problemas relacionados à urina, comprimir outro canalzinho chamado ureter e o intestino e dar quadro de dor na barriga. O mioma uterino também pode acontecer em mulheres mais novas e pode prejudicar quem está querendo engravidar? A resposta é sim, pode acometer mulheres em qualquer faixa etária, apesar de ser mais comum depois dos 40 anos, tá? E mulheres que querem engravidar, se ela tiver o mioma submucoso, que é esse mioma que eu expliquei da camada mais interna do útero, ele atrapalha a implantação do embriãozinho. Então, toda mulher que quer engravidar e tem um mioma submucoso, esse mioma tem que ser retirado através de uma cirurgia chamada histeroscopia cirúrgica. Se a mulher não tem esse mioma, mas ela tem uma grande quantidade de miomas e um útero muito grande por causa disso, ela também é indicado retirar esses miomas antes da gravidez, porque durante a gravidez esses miomas podem crescer muito e ter algumas complicações. Quais são os principais tratamentos do mioma? Para a gente definir o tratamento do mioma, a gente vai precisar conhecer bem a história, né, na consulta médica, alguns exames de imagem, ultrassom transvaginal, talvez uma ressonância, e aí junto com o seu médico a gente vai tratar o quê? Um planejamento. O tratamento do mioma ele pode ser clínico, que é através de algumas medicações, estilo de vida e suplementação, e ou cirúrgico. Então, miomas maiores, miomas da parte de dentro, a gente vai ter o tratamento cirúrgico, que pode ser por via vaginal, pela vagina, que é a histeroscopia, uma cirurgia minimamente invasiva.
E a gente tem também a via laparoscópica ou até a via robótica, que é através da barriga, com incisões bem pequenininhas a gente tira os miomas mais externos, que é a miomectomia. Quando é que pode acontecer o cisto hemorrágico? Cisto hemorrágico é algo que a gente chama de corpo lúteo. Então, quando a mulher vê esse nome, às vezes, em um laudo de ultrassom, parece bem assustador, né? Tô sangrando por dentro. Mas, na verdade, quando a gente está num ciclo menstrual natural, após a ovulação, que é ali após o nosso período fértil, a gente forma, assim, um cistinho cheio de sangue. Esse é o corpo lúteo hemorrágico. Na maioria das mulheres, esse corpo lúteo ele é pequeno, pode causar um certo grau de desconforto, mas ele vai ser reabsorvido e nenhum problema. Agora, em algumas mulheres, formam-se cistos, corpos hemorrágicos muito grandes, 4, 5, 6 centímetros, e às vezes ele pode se romper, e isso vai te levar para o pronto-socorro numa urgência. Torça para ter um cirurgião com laparoscopia lá para você ganhar só pequenos furinhos para resolver seu problema. Doutora Daniela, quais são as principais doenças que levam à histerectomia? Então, como cirurgiã especialista em laparoscopia, é uma cirurgia que eu faço rotineiramente. E o que a gente vê de maiores indicações? Quadros, por exemplo, de miomas muito volumosos, tá? Que o útero cresceu bastante, vou te dar um exemplo, o tamanho normal do útero é entre 100 de volume. Às vezes a gente pega úteros de 1000 de volume, 600 de volume, o útero 10 a 6 vezes aumentado o tamanho. São casos em que a mulher que não tem mais desejo de engravidar, é uma indicação clássica de histerectomia. Casos também mais comuns de sangramento uterino anormal, que a gente fala que é um sangramento excessivo, podendo levar a uma anemia. Se você já recorreu a outras técnicas clínicas ou até cirurgias menos invasivas, como a histeroscopia, não foi resolvido, não tem desejo de engravidar, é uma outra indicação de histerectomia. Então, basicamente, a gente indica muito histerectomia por miomas, tá? Por adenomiose, que causa também sangramento uterino anormal. São as principais indicações. Doutora, quais são os mitos e verdades da histerectomia? Então, pego muitas vezes mulheres que estão com problemas gravíssimos de saúde e realmente para elas a cirurgia vai ser a solução desse problema e às vezes não querem operar, porque tem esses mitos envolvendo o quê? Que vai ficar oca, que vai ficar frígida, que não vai ser mais mulher. Gente, entendam, histerectomia é a retirada do útero. Então, geralmente nessa cirurgia a gente retira o útero e as trompas. Os ovários das mulheres, se eles não estão doentes, eles vão ser preservados. E são os nossos ovários que produzem os nossos hormônios sexuais e que são responsáveis por nossa libido, por exemplo. Então, não, mulher que retira o útero não vai ficar oca, não vai ficar frígida, não vai alterar em nada a sua feminilidade. E não vai deixar de ter libido? De forma alguma. Agora, como toda cirurgia, é algo que precisa ser muito bem planejado, ter uma indicação muito precisa e tem riscos de complicações relacionadas à cirurgia. Complicações que podem acontecer na histerectomia. Uma lesão de bexiga, ela vai ser reparada pelo seu cirurgião. Uma lesão de ureter, que é o canal que leva a urina do rim para a bexiga, também exige um reparo, e lesões intestinais. Não costuma acontecer, gente, mas cirurgia é isso, pesar riscos e benefícios, e se essa indicação está correta e o benefício está valendo, seu cirurgião é experiente, você confia na sua equipe, está indicada a sua cirurgia. E a importância do pós-cirúrgico? Pós-cirúrgico é essencial no quesito que você tem que tomar alguns cuidados, tá? Em relação a ter uma alimentação mais limpa, mais baseada em comida de verdade, para que aquele processo inflamatório que faz parte do processo cirúrgico não seja exacerbado, tá? Respeitar o período de restrição de atividade física, de atividade sexual que o seu médico vai te informar, e aí dá tudo certo. Existem mulheres que acham que retirar o útero pode ser uma solução, principalmente quando já tiveram filhos ou que às vezes pode ter um histórico de câncer na família. Como é que a gente faz? Então, o que eu vejo muito no consultório são mulheres que às vezes não têm indicação cirúrgica de retirar o útero, querendo retirar o útero porque pensam o quê? Poxa, eu já tive meus filhos, o útero só serve para ter neném, então vamos tirar esse útero porque eu não quero mais esse problema. Isso está errado, tá? Para a gente retirar o útero, que é uma cirurgia de grande porte na ginecologia, a gente precisa ter uma indicação muito precisa. E aí, por exemplo, ter histórico de câncer de colo de útero na família não interfere em nada no seu risco. O câncer de colo de útero, por exemplo, ele é relacionado ao vírus HPV. E a gente consegue fazer a prevenção disso com a vacina e com uma coleta simples anual ali do seu Papa Nicolau. Então não tem essa indicação. Até porque, como toda cirurgia, a gente pode ter algumas complicações. Retirar o útero de quem não precisa, por exemplo, eu aumento o risco dessa pessoa ter dor na relação, que é a dispareunia. E eu aumento o risco dessa mulher também de ter bexiga caída, que a gente fala que é o prolapso genital.
Então a gente só vai operar quando você tiver uma indicação muito precisa e não ache que o útero está lá só para ter neném. Ele dá suporte para toda a nossa pelve, para a bexiga, para o intestino. Ele faz parte da gente, porque senão a gente ia sair tirando um pedacinho de cada órgão e isso não resolve. Viu que interessante esse conteúdo? Então deixa seu like aqui e compartilhe com as suas amigas.